Olá pessoal, esse áudio é referente à 12ª nota de aula remota do curso de Introdução às Variáveis Complexas do dia 27 de agosto de 2020. O teor dessa 12ª nota de aula é falar um pouquinho sobre as funções trigonométricas inversas em C, tá? Nos complexos. Na última aula, nós falamos sobre as funções potência, e agora o objetivo é trabalhar com as funções inversas do seno, cosseno e os seus variantes trigonométricos, tá? A gente precisa, na realidade, uma vez que a gente tem seno e cosseno complexo em mãos, a gente sabe como obter as outras. E a ideia é que aconteça algo semelhante uma vez que a gente tiver arco seno e arco cosseno, tá? Então, o objetivo é tentar encontrar uma expressão para a função arco cosseno e depois arco seno, tá? Esse vai ser o objetivo dessa aula. Eu acredito que a gente vai focar no arco cosseno e no final das contas o arco seno deve seguir de uma forma muito semelhante, né, muito similar aos procedimentos que a gente vai conduzir para o arco cosseno, tá? Então, seja W uma função f de z complexa, tá? De tal sorte que o W seja o arco cosseno de z. Tudo bem? Como o arco cosseno é a função que desejamos, é a função inversa do cosseno, significa, pela representatividade em 2, que o cosseno de W, que é um número complexo, deve ser z. Tá? Todavia, por definição do cosseno, tá? A gente sabe que o cosseno de W é elevado a IW, mais e elevado a menos IW sobre 2, certo? Então, o que é que eu faço? Eu combino as expressões de 2 e 3 e obtenho que e elevado a IW, mais e elevado a menos IW sobre 2 tem que ser z, tá bom? Eu passo o 2, que está do lado esquerdo da expressão, e jogo para o lado direito, ele vai multiplicar o 2z, certo? Depois eu tiro o MMC do lado esquerdo, que tem e elevado a IW mais 1 sobre e elevado a IW. Tirando o MMC disso, eu vou obter e elevado a 2IW mais 1 sobre e elevado a IW. Aí eu pego o e elevado a IW, que está no denominador do lado esquerdo, e jogo ele para o outro lado, para onde está 2z. E aí fico no final das contas, já próximo do final da página 2, com e elevado a 2IW, mais 1 igual a 2 vezes z é elevado a IW. Jogando tudo, certo? Que é diferente de... Jogando tudo para o lado esquerdo, certo? Da minha igualdade, eu obtenho e elevado a 2IW menos 2z é elevado a IW mais 1 igual a 0. Essa é a identificação em 4, tá? Aí eu observo o seguinte. Se você olhar com cuidado para 4... você vai perceber que aqui tem uma equação do segundo grau, certo? Complexa, em z, tá? Para que essa equação se revele, basta que você faça a seguinte mudança de variável. Você chame de t, certo? O número complexo é elevado a iw, certo? E na hora que você faz a substituição dessa mudança de variável em 4, você obtém t ao quadrado menos 2et mais 1 igual a 0. Tá? Então, você obteve uma equação do segundo grau em C, tá? Complexa. Ora, mas por Bhaskara, a gente sabe que as soluções, né, dessa equação do segundo grau, elas são dadas da seguinte forma, né? Ela olhando já bem perto do final, no final da página 3, tá? Dessa nota de aula, note que t é igual a eu faço várias continhas, tá? Várias continhas bem simples, essencialmente multiplicações, tá bom? E somas e ajustes, para obter que o t, no final das contas, lá na identificação 7, ele é igual a z mais ou menos a raiz quadrada de z ao quadrado menos 1, tá? Então, nesse caso, o nosso t é z mais ou menos a raiz quadrada de z ao quadrado menos 1. O que é que isso me diz? Isso me diz
que eu tenho duas possibilidades de solução para a equação identificada em 6, tá? O que é muito razoável, né? Porque equações complexas elas têm uma quantidade de soluções exatamente igual ao grau da equação. E como eu tenho grau 2, significa que eu tenho duas possibilidades de soluções. Eu chamei uma de T1 na página 4 e chamei a outra de T2. Elas são z mais raiz quadrada de z2 menos 1 e a outra z menos raiz quadrada de z2 menos 1. Tá bom? Agora, vale a pena a gente lembrar que tanto o T1 quanto o T2, que eu chamei de TJ, tá? E o J variando entre 1 e 2, eu sei que o TJ, perdão, ele é elevado a IW, tá? Então, o nosso objetivo é tornar a função trigonométrica inversa em C, ou seja, uma extensão do que ocorre em R. Nesse caso, se escolhermos, por exemplo, W um número real, então Z pertencente a R, então Z vai pertencer a R e vice-versa, tá? Ora, a função trigonométrica inversa do cosseno em R é definida como a função arco-cosseno do menos 1 até 1, que chega no 0π, tá? E a gente sabe o quê? A gente sabe que se a gente pegar o arco-cosseno e aplicar na raiz de 2 sobre 2, né, nesse número, a gente vai obter como ângulo, né, o ângulo de 45 graus, que é π sobre 4. Tudo bem? Ou seja, isso é observado quando o W for π sobre 4 e o Z for raiz de 2 sobre 2, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o T1 e o T2 para Z igual a raiz de 2 sobre 2. Já que eu espero que a minha função complexa, o meu arco cosseno complexo, ele estenda aquilo que está acontecendo no R, certo? Então, eu vou observar o seguinte, ó, se eu quero que estenda as coisas que estão acontecendo na reta, o que é que eu vou fazer? Eu vou testar logo as minhas soluções em números reais, para ver se é realmente, tanto o T1 quanto o T2, eles são úteis para me definir a minha função arco-cosseno complexo, tá? E aí o que é que eu faço? O que é que eu obtenho? Eu obtenho o seguinte, ora, eu vou pegar o T1 e o T2 e vou calcular no Z igual a raiz de 2 sobre 2. E aí eu faço a continha do T1, tá? No finalzinho da página 4, a continha do T1 está toda feita, certo? E no final da página 4, eu obtenho que T1 é raiz de 2 sobre 2 mais I raiz de 2 sobre 2. Se você fizer uma conta análoga com a conta que foi feita na página 4, no final da página 4 para o T1, você vai observar que o T2 é raiz de 2 sobre 2 menos I raiz de 2 sobre 2. Por sua vez, pessoal, o E elevado a IW para W igual a π sobre 4 é tal que E elevado a I π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2 mais I raiz de 2 sobre 2. Isso significa o quê? Significa que a expressão obtida em T2 ela não pode estender o caso real, já que a parte complexa dela, do T2, tem um número negativo. A parte imaginária desse número T2 é negativa. Enquanto, quando eu substituo W na minha expressão, o que é que eu obtenho? Eu obtenho um número que ele tem parte imaginária positiva. Mas quem dos nossos dois números obteve uma parte imaginária positiva? Foi exatamente o T1, tá bom? Então, na realidade, é o T1 que é a solução da minha equação complexa do segundo grau. Aí, o que é que eu faço? Então, eu igualo, né? Na metade da página 5 tem essa igualdade. O E elevado a IW é igual a T1. Ou seja, o E elevado a IW é o Z mais raiz de Z ao quadrado menos 1. Ora, o que é que eu faço? Isso aqui ainda está meio complicado. Eu preciso descobrir uma expressão para W em termos de Z, que não seja o arco-cosseno, porque eu não sei o que é arco-cosseno. Como é que eu vou trabalhar com arco-cosseno se eu não sei o que é isso? Quem é isso? Né? Então, o que é que eu faço? Eu pego essa expressão e aplico o logaritmo dos dois lados, uma vez que o logaritmo é a função inversa da exponencial. Tá? Uma vez feito isso, eu obtenho que IW é igual ao log de Z mais raiz quadrada de Z ao quadrado menos 1. Agora eu passo o I para o outro lado.
e obtenho que o W é 1 sobre I log, abre um parênteses, né, de Z mais raiz quadrada de Z ao quadrado menos 1, fecha parênteses. Ou seja, eu posso tirar o I do denominador, né? E aí, quando eu tiro o I do denominador, eu multiplico em cima e embaixo por I, e obtenho, então, no final das contas, que o W é igual a menos I log de Z mais raiz quadrada de Z ao quadrado menos 1, certo? Então, eu encontrei uma expressão em termos de Z mais palatável, tá? Mais plausível de eu fazer manipulações para o arco cosseno, tá? De Z. Conclusão, página 6, o arco cosseno de Z é menos I log de Z mais raiz quadrada de Z ao quadrado menos 1. Isso é o que está identificado em 8, tá, pessoal? Observação 1. Desde que o arco cosseno depende da função logaritmo complexo, segue que a função em 8 ela é naturalmente multivalente, né? Porque a gente já viu que o logaritmo é uma função multivalente. Veja ainda que como z ao quadrado menos 1, eu posso reescrever ele da forma menos 1, 1 menos z ao quadrado, e isso pode ser escrito como i ao quadrado, que multiplica 1 menos z ao quadrado. A gente pode substituir essa informação em 8 e acabar chegando à conclusão de que o arco cosseno de z é igual a menos i log de z mais i raiz quadrada de 1 menos z ao quadrado, tá? Então, eu acabei observando que eu posso escrever o arco cosseno de duas formas distintas. E eu vou usar a expressão que me for mais conveniente, tá, pessoal? Para cada situação, para cada problema, vocês têm duas expressões e vão usar aquelas que para vocês forem a mais conveniente. Ou a expressão identificada por 8, ou a expressão identificada por 9. Note que os ramos particulares dessa função arco cosseno, né, elas dependem necessariamente do logaritmo, claro, mas também depende dos ramos particulares dessa função raiz, tá? Que é a raiz quadrada de z ao quadrado menos 1, tá bom? Observação 2. Por fim, note que a expressão em 8 ou 9 pode ser derivada usando a regra da cadeia, tudo bem? E isso é óbvio, né? Por quê? Porque essencialmente ali eu tenho a função logaritmo e eu tenho a função z e tenho uma função que é uma função potência, tá? Então eu posso pegar a expressão em 9 e derivar, né, desde que eu esteja pensando nessa função multivalente, né, escolhendo apenas um ramo para poder fazer com que ela seja univalente e aí eu poder derivar, tá? Então, você pode derivar, a derivada dessa função está na página 7, tá? Tem muitas continhas aqui, na realidade a página toda é a conta da derivada. Eu acredito que não faz sentido eu ficar repetindo o passo a passo da derivada, tá? Note que ao lado das igualdades, vocês vão ver certas indicações que eu acho prudente vocês entenderem. Onde é que eu estou derivando o log, onde é que eu estou usando a regra da cadeia, tá? Então, essencialmente, o que eu estou fazendo aí é usando a derivada do logaritmo, como vocês conhecem, para números reais, tá? Para funções reais, e usando a regra da cadeia, e nada mais. E no final das contas, eu faço ajustes, né? Para que a minha expressão ela não fique tão feia, né? Ela fique, eu diria, jeitosa, né? No final das contas, ela ficasse uma coisa bonita de se ver. E ao fim da página 7, você vai observar, depois que você checar todas as continhas e verificar que está tudo ok para você, você vai observar que a derivada de f, certo? Que é o arco cosseno, é uma expressãozinha bem simples, que é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos z ao quadrado, né? Então, aparentemente, né, a função original ela tem uma expressão muito mais difícil do que a própria derivada dela, tá bom? Página 8. Com isto, nós temos calculado em detalhes a expressão para o arco cosseno de z e a sua derivada. Uma vez com isso em mente, pessoal, uma vez com todo esse procedimento em mente, eu acredito que chegou a hora de vocês colocarem a mão na massa, tá? Eu faço algumas informações para a função arco-seno, mas uma vez que vocês viram todo o par e passo da função arco-cosseno, vocês têm todas as condições
de agora pegar um papelzinho, pegar algumas folhas, pegar uma caneta ou um lápis e fazer, certo, o mesmo tipo de detalhamento para a função arco-seno, tá bom? Você vai fazer semelhante ao que eu fiz. Você vai pegar W, definir para ser o arco-seno, vai entender que aquilo é a função inversa, portanto Z é o seno de W. Você sabe que o seno de W se escreve como E elevado a IW menos E elevado a menos IW sobre 2I, tá? Você faz a igualdade entre essas duas coisas, né? E elevado a IW menos E elevado a menos IW sobre 2I igual a Z. Ajusta isso e obtém a seguinte, e obtém uma coisa, uma expressão que é uma equação que tem uma estrutura de uma equação complexa do segundo grau de novo, que é elevado a 2IW menos 2Z elevado a IW menos 1 igual a zero. Aí você chama mais uma vez T de E elevado a IW e repete o processo, tá? Ou seja, você vai pegar a equação complexa do segundo grau, né? T elevado a 2, T ao quadrado, menos 2IZT menos 1 igual a zero, tá? E vai fazer o quê? Vai realizar o mesmo procedimento que eu fiz para o arco cosseno, tá? O mesmo procedimento. Professor, e naquela parte em que eu tenho que fazer uma extensão do argumento, que eu posso olhar para o caso real, para saber aquilo que o caso real está me dando, para me depois estender de novo para o caso complexo. Você faz a mesma coisa. Se você quiser, você pode usar até o mesmo ponto que eu usei, que no caso foi raiz de 2 sobre 2 e π sobre 4. Você pode usar esse mesmo caso que eu usei para definir a questão do arco-seno, tá, pessoal? Vocês não precisam mudar nada. E aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão seguir o argumento para o arco-cosseno e encontrar a expressão do arco-seno em termos de logaritmo, tá, pessoal? Encontre a expressão do arco-seno em termos de logaritmo e uma vez com isso na mão, vocês consideram um ramo da expressão arco-cosseno para que ela se torne univalente e aí vocês derivam para encontrar a expressão da derivada do arco-seno, tá? Essa aula de hoje, ela ensina o método da obtenção de uma expressão para o arco-cosseno de um número complexo e, ao mesmo tempo, sugere a vocês o exercício de fazer isso com o arco-seno, tá? Eu espero que vocês tenham entendido todo o argumento para o arco-cosseno e espero também que vocês possam trabalhar essa nota tentando fazer, certo? Como um complemento dessa nota, todas as continhas, todas as expressões necessárias para o arco cosseno, tá? Eu conto com vocês para esse trabalho, esperando que vocês serão eu espero que vocês sejam bem-sucedidos, né, nessa tarefa e nessa empreitada, tá? De descobrir as expressões para o arco cosseno do arco seno em termos do logaritmo e também a expressão para a sua derivada. Ao final da página 8, que é o final da nota de aula 12, eu proponho mais alguns exercícios, são apenas 2 exercícios, tá? O 16 e o 17 da página 73 do nosso livro-texto. Nesse momento, eu desejo a todos vocês bons estudos.